Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, a presença de vocês. Esse título talvez possa assustar um pouquinho, o caráter salvífico da dialética, mas não é nada demais, né? O caráter salvífico, o termo salvífico Está dando muito eco, é isso? Porque ela falava mais baixa, Entendi. Quando nós falamos de caráter salvífico, nós estamos falando de salvação. É claro que o salvífico aqui é, entre aspas, é uma analogia com a salvação propriamente dita. De fato, a dialética não salva, quem salva é Cristo. Mas a gente pode fazer uma analogia, porque de fato essa analogia me parece que existe entre o caráter salvífico do Cristo, do cristianismo, e essa técnica filosófica que os gregos desenvolveram, inventaram, chamada de dialética. Essa analogia me parece muito evidente, até porque a dialética ela foi assimilada por todos os filósofos cristãos ao longo de toda a Idade Média e foi utilizada justamente como o grande instrumento para o desenvolvimento da doutrina cristã e para o combate das heresias, que é o que mais nos interessa hoje, já que existem todas as ideologias com as quais nós nos deparamos hoje, elas são de algum modo, elas derivam de algum modo das antigas heresias, são desdobramentos das antigas heresias, e assim como os filósofos cristãos se utilizaram da dialética para poder combater essas heresias, é da dialética que nós devemos nos munir a fim de poder combater essas várias ideologias que, como nós temos visto nos vários eventos que a gente tem realizado aqui, são completamente danosas ao cristianismo, à família, à fé e à própria salvação. Então, quando a gente fala de dialética, a gente está falando de uma técnica, é uma técnica filosófica, né? É um meio desenvolvido pelos primeiros filósofos para que você possa, diante de várias opiniões ou de várias ideologias, você possa discernir a verdade do erro e, purificando essas várias opiniões, essas várias ideologias, alcançar o fio da meada que te conduz até a verdade. Então, é uma técnica para você descobrir a verdade, separar a verdade do erro, separar o joio do trigo, quando você está imerso num mar de opiniões contraditórias, falsas, etc. Vamos falar mais da dialética um pouco mais para o final, a fim de que a coisa fique ancorada na nossa perspectiva mais religiosa e a fim de que não fique tão complexo assim. Quando a gente fala de filosofia, às vezes a coisa pode parecer um pouco complicada demais, mas na verdade não é nada complicado, não. Os filósofos falam das coisas. Se tem alguma coisa complicada, são as coisas, e não exatamente a filosofia. Mas na verdade não tem muito segredo. Qualquer livro de filosofia que você abrir, por mais complexo que ele pareça, você pode ter certeza que o filósofo está falando de uma coisa, das coisas. Não tem outra coisa para o filósofo fazer. É que, de fato, nós não estamos acostumados a pensar sobre as coisas. Nós vivemos em meio às coisas, nós temos opiniões sobre as coisas, mas nós não meditamos nas coisas. Essa meditação quem faz é a filosofia. Acontece que quando nós começamos a meditar sobre as coisas começam a se parecer tudo menos coisas. Mas isso é um caráter da própria natureza das coisas. O mundo é misterioso, o mundo é aberto, o mundo ele é cheio de articulações insondáveis, e quando você começa a pensar nessas coisas, pode assustar um pouquinho, mas na verdade é um assombro maravilhoso, é aquele assombro que o Aristóteles dizia ser o início da filosofia. Aristóteles dizia que a filosofia começa com um sentimento de espanto e de assombro diante das coisas. Então, apesar de parecer assustador, é uma coisa muito, muito bonita e muito útil para a gente vai ver. A fim de que isso não fique muito complexo, eu vou tentar me valer aqui de um simbolismo que é bem conhecido por todos, porque ele aparece com certa abundância nas Escrituras, que é o simbolismo do pastoreio.
Todos vocês já leram passagens nas Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, onde o autor faz menção ao pastor e ao rebanho, e de alguma dinâmica que existe entre o pastor e o rebanho. Deus é o pastor de Israel, Israel é o rebanho que se dispersa, depois é recolhido. Cristo fala que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, que ele é o pastor que veio unificar as ovelhas dispersas e assim por diante. Se nós pegarmos esse simbolismo, nós podemos notar que ele tem 3 elementos. Nas próprias Escrituras, toda a dinâmica que envolve esse simbolismo, ela circula entre 3 elementos. O pastor, que é o elemento principal, nós podemos imaginar o pastor como sendo o centro de uma circunferência. Então, o pastor que está no centro, o rebanho recolhido em torno do pastor, o rebanho reconhecendo a voz do pastor e como que congregado em torno do pastor, isso seria a metade interna da circunferência, a parte de dentro da circunferência. Você tem o pastor, que é o centro, você tem uma circunferência, a parte de dentro da circunferência representa, do ponto de vista geométrico, o rebanho agregado ao pastor, reconhecendo a voz do pastor, sendo conduzido pelo pastor. Mas nós temos também o fenômeno da dispersão do rebanho. Em muitos momentos, nas Escrituras, você tem a cena do rebanho que se dispersa, que perde de vista a voz do seu pastor e que começa a ficar como que perambulando por essa dimensão externa à circunferência. Então, o lado de fora da circunferência representa o rebanho disperso, desordenado, perdido, sem pastor. Então, o pastor, centro, o rebanho congregado em torno do pastor, a metade interna, a parte de dentro da circunferência, e o rebanho disperso, a parte externa da circunferência. Então, nós temos 2 símbolos que vão nos ajudar a compreender isso, que eu vou tentar falar aqui. É o simbolismo do pastoreio e o simbolismo geométrico da circunferência. No fundo, eles estão dizendo a mesma coisa para a gente aqui. O que é próprio do pastor, isso a gente pode perceber, tanto do ponto de vista literal quanto dos objetos simbolizados pelo pastor, é que o pastor ele é nômade, ele não é sedentário. No Antigo Testamento, o simbolismo do pastoreio está ligado com o nomadismo próprio do povo hebreu. E o nômade é aquele sujeito que não tem um lugar fixo, ele não é sedentário, ele está sempre se deslocando, ele nunca está onde você espera que ele esteja, num certo sentido, porque ele se desloca. Num certo sentido, o nômade é um símbolo do peregrino, é o sujeito que encara essa vida terrena como uma passagem, então ele não cria raízes na vida terrena. Do ponto de vista geométrico, isso é análogo ao centro também, porque o centro de uma circunferência, na verdade, ele nunca pode ser localizado. Quem entende de geometria sabe que, apesar de nós desenharmos o centro no quadro, o centro mesmo não pode ser desenhado. Você nunca acerta ele quando você o desenha. Sempre que você desenhou alguma outra coisa que não é o centro, mas o centro ele não é visível, ele é como, geometricamente falando, o ponto não ocupa lugar no espaço, então ele não pode ser desenhado. Então, assim como o pastor é nômade, não tem raízes no mundo terreno, o centro da circunferência também não pode ser exatamente manifesto. Na verdade, você pode apontá-lo, mas a cada vez que você desenha esse centro, você perdeu esse centro num certo sentido. A primeira analogia com a qual nós podemos trabalhar é em relação ao pastor ou centro e Deus. É evidente que tanto o centro da circunferência quanto o pastor são modos de você simbolizar o próprio Deus, que é o pastor com P maiúsculo, por assim dizer. E assim como o pastor, que é nômade, e o centro, que não é visível, que não é designável, Deus não é visível, Deus não é designável também. Deus não é uma criatura, então ele não pode ser apontado. Você pode apontar para as criaturas, mas para Deus você não pode apontar. Por isso que é tão fácil cair no materialismo,
Porque o materialismo parte da ideia de que só existem coisas visíveis, que ocupam lugar no espaço. Então, é mais fácil o contato com as criaturas é mais fácil do que o contato com o Criador, num certo sentido, num primeiro sentido. Porque o Criador, ele é nômade. Ele está fora do mundo físico, do mundo cósmico, do mundo das criaturas. Ele está como que escondido por trás disso. Assim como o pastor é nômade, assim como o centro não é designável. Então, o primeiro objeto indicado pela figura do pastor ou do centro é o próprio Deus. Deus é o centro do mundo, Deus é o pastor de todas as coisas. Quando nós falamos do rebanho congregado em torno do pastor, que é essa parte de dentro da circunferência, do ponto de vista da criação, nós podemos imaginar que esse rebanho simboliza as criaturas voltadas para o Criador. Ou seja, simboliza as criaturas naquilo que elas possuem de semelhante com o Criador. E na medida em que elas buscam essa semelhança que existe em si em relação ao Criador. Então, cada uma das coisas criadas, ou o conjunto das coisas criadas, representa o rebanho. Na medida em que essas coisas criadas buscam a sua própria natureza, a sua própria essência, ou seja, aquilo que elas possuem de semelhante com o Criador, elas são as ovelhas, o rebanho congregado, ouvindo, buscando, reconhecendo a voz do pastor. O mundo das criaturas se torna, de algum modo, um espelho do próprio Criador, uma extensão do próprio Criador, porque ele está junto do próprio Criador, ele reflete o Criador, ele exterioriza o Criador, de algum modo. Mas, como o Criador é infinito, como Deus, por natureza, é infinito, ele não pode criar, apesar de ser onipotente, ele não pode criar outros seres infinitos. O infinito só pode criar coisas finitas. Isso é uma questão de raciocínio lógico. Se o infinito criasse outro infinito, ele deixaria de ser infinito, porque ele seria limitado pela essa outra coisa que ele criou. Então, para que o infinito continue sendo o que ele é, infinito, e Deus não pode deixar de ser o que ele é, tudo o que ele cria é de natureza finita. Quer dizer, é de natureza limitada, é de natureza corrompível, é menor do que o próprio Criador, de algum modo. Então, o infinito, ao criar, cria coisas finitas. Só que, ao criar as coisas finitas, ao criar o mundo, Deus não cria, ele não faz uma criatura só, porque é necessário que a criatura seja um reflexo do Criador. Todo artista, quando produz uma obra, ele se reflete de algum modo na obra que ele produziu. O mesmo acontece com Deus. Deus, quando cria todas as coisas, ele como que quer que essas coisas reflitam a sua própria natureza divina. Como ele não pode criar uma outra coisa infinita, mas ele só pode criar coisas finitas, o que ele faz? Ele cria um monte de coisas finitas, de modo que essas várias coisas finitas, articuladas umas às outras, formam uma grande ordem que reflete a unidade divina. Está dando para entender isso que eu estou dizendo? Então, a sabedoria divina trabalha dessa maneira, como se Deus dissesse, se eu não posso criar nada infinito, não adianta eu criar um ser finito só, porque a semelhança comigo vai ser muito pequena. Então, eu vou criar vários seres finitos, e esses seres eu vou articulá-los, organizá-los de tal maneira que como que a soma de todos eles, a ordem subjacente, o laço que unifica todos eles, seja um reflexo da minha própria presença. Então, Deus cria o cosmos, o mundo, à sua semelhança. O mundo, o universo, o cosmos foi feito à semelhança divina e ele espelha a própria unidade. Por isso que o cosmos é ordenado. O que a gente chama de ordem nada mais é do que o reflexo da unidade na multiplicidade de coisas.
Por que o mundo é ordenado? Porque ele foi criado por uma unidade. E essa unidade, ao criá-lo, faz com que a multiplicidade de seres seja articulada de tal modo que reflita essa unidade dentro do tempo, dentro da multiplicidade, dentro da existência dinâmica das coisas. Então, a ordem é a unidade expressada de forma dinâmica. Está dando para entender isso que eu estou falando? Sim? Isso tudo é o rebanho congregado no pastor. Só que tem um problema. O problema consiste no fato de que, se o infinito só cria coisas finitas, por mais que ele se esforce para que essas coisas reflitam o infinito na sua existência, essas coisas sempre vão guardar alguma dissemelhança em relação a Deus. Por mais que as criaturas se assemelhem a Deus, por mais que elas reflitam a ordem divina, por serem criaturas, ou seja, por serem finitas, elas sempre têm algo de dissemelhante em relação a Deus. Isso, as criaturas visualizadas ou focadas sob o seu aspecto de dissemelhança em relação a Deus, representam o rebanho disperso, representam a parte externa da circunferência. Tá? As criaturas podem ser vistas sempre de dois ângulos, no que elas têm de semelhança com Deus e no que elas têm de dissemelhança. Do mesmo jeito, nós podemos sempre buscar viver segundo a nossa semelhança com Deus e segundo a nossa dissemelhança. Quando que nós somos ovelhas perdidas? Quando nós vivemos de acordo com a nossa dissemelhança em relação a Deus, quando a gente se afasta de Deus. Quando que nós somos filhos de Deus? Quando nós vivemos segundo aquilo que nós temos de semelhante a Deus. Então nós temos aí o Criador, as criaturas voltadas para Deus e as criaturas voltadas para si mesmas ou para fora, ou para as coisas, para o mundo. Tá? O pastor, o rebanho agregado e o rebanho disperso. Isso a gente poderia dizer que é a glória e a queda das criaturas. Toda criatura tem uma dimensão gloriosa e uma dimensão de queda. O que consiste isso que nós chamamos de queda, nos vários sentidos que a Escritura dá para essa palavra? A cada vez que as criaturas deixam de olhar para o Criador, ou seja, a cada vez que elas deixam de buscar em si mesmo aquilo que as aproxima do Criador e passam a buscar em si mesmo aquilo que as afasta do Criador, elas caíram de algum modo, elas desceram um degrau na sua existência. Isso é a queda. Então, a queda fundamental é aquela que a gente lê lá no Gênesis, quando Deus, olha que coisa curiosa, quando Deus cria as criaturas, quando Ele cria o mundo, Ele cria um paraíso, que segundo a tradição diz, era no alto de uma montanha, como se fosse uma circunferência no alto de uma montanha. E dentro desse paraíso Ele coloca o homem, né, e tem lá uma série de animais, e vegetais, e minerais, etc. E Deus dá para o homem aquilo que nós chamamos de graça. O que é a graça? A graça é uma força divina que auxilia o homem a manter a integridade da sua pessoa, da sua alma. Então, no paraíso, na medida em que o homem obedecia a Deus, a condição para que a graça divina estivesse efetuada no homem era que ele obedecesse a Deus, ou seja, não comesse daquela árvore do bem e do mal. Na medida em que o homem não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, a graça divina estaria com ele. E por força da graça divina, a inteligência humana tinha pleno domínio sobre a sua alma, sobre os seus desejos, emoções e paixões. Não, as paixões humanas não eram repudiadas pela inteligência, nem a inteligência era repudiada pelas paixões humanas. Elas estavam conciliadas não por um esforço humano, mas por efeito da graça divina. Como se a graça divina fosse o canto do pastor. Tá? Imaginem que a graça divina é a voz do pastor
que faz com que as ovelhas, reconhecendo essa voz, se congreguem em torno do pastor. No homem, no paraíso, como é que isso era efetuado? A inteligência tinha pleno domínio sobre a alma, sobre os impulsos, sobre os desejos. E a alma tinha pleno domínio sobre o corpo. Então o homem ele era como que um símbolo da hierarquia perfeita. Porque a inteligência mandava na alma e a alma dominava perfeitamente o corpo. Não tinha nada de dispersivo no comportamento humano. Todo o comportamento humano estava agregado e se efetuava na direção do centro. Na medida em que, ou a partir do momento em que o homem desobedece Deus e come do fruto proibido, que é o fruto do bem e do mal, que já indica uma separação, uma dispersão, na medida em que ele faz isso, ele perde a graça divina. O que acontece quando o homem desobedece a Deus é que ele perde a graça divina. Perdendo a graça divina, a sua inteligência passa a não ter mais o domínio total sobre a sua alma. Então a sua alma começa a se rebelar contra a sua inteligência. E a inteligência começa a repudiar a alma. Então o primeiro conflito interior já aparece. Isso aparece por quê? Porque, embora a inteligência queira caminhar na direção do centro, porque ela foi feita para isso, a alma quer caminhar na direção das coisas. A alma começa a sentir desejo pelas coisas que não são o homem, que estão fora do homem. E, naturalmente, o corpo começa a não obedecer tão perfeitamente mais os movimentos da alma. Então, controlar o próprio corpo também se torna uma coisa complicada, uma coisa difícil. Então, qual é o efeito principal da queda? A partir da queda, o homem entra no mundo da dispersão. A sua consciência se dispersa, as distrações começam, a dificuldade para pensar e reconhecer a presença de Deus nas coisas começa a aparecer. O homem olha para as coisas e não vê nas coisas o que elas têm de semelhante a Deus, mas vê o que elas têm de diferente de Deus. Tudo isso por quê? Porque a inteligência dele agora é perturbada pelo corpo. Sendo perturbada pelo corpo, ela é distraída. Ela é um dos primeiros frutos do pecado original. O homem se torna ignorante. Ele não consegue mais ver as coisas como elas são, porque a inteligência é perturbada pelo corpo. E do mesmo jeito, não vendo as coisas como elas são, eles começam a desejar as coisas por razões erradas. Eles não desejam mais as coisas na medida em que as coisas podem conduzi-lo até Deus. Mas eles começam a desejar as coisas enquanto tais, para o desfrute do próprio corpo, para a posse das próprias coisas nelas mesmas. Começa então o apego, o pecado. A ignorância e o pecado, os dois frutos do pecado original, da queda. Então, eu não sei se vocês perceberam que nessa história do paraíso você tem o simbolismo do pastor, totalmente descrito nos seus 3 elementos. O pastor, o rebanho congregado e o rebanho entrando numa dispersão indefinida. Essa dispersão é a queda. A passagem da parte interna da circunferência para a parte externa da circunferência é a queda. A partir desse momento tudo fica confuso, né? A humanidade começa a se dispersar de forma desordenada. Logo na primeira geração ali o irmão mata o outro, os homens caem em idolatria, em orgias, em loucuras, e Deus pega e fala assim: eu vou ter que reunir o que está disperso de novo. Então ele vai lá, manda o dilúvio, reúne uma família de homens justos, ou a família de um homem justo, ele reúne na arca. Então veja como é que Deus opera na história e na nossa própria alma, reunindo o que está disperso. Essa expressão aparece algumas vezes nas Escrituras, reunir o que está disperso. Então Deus reúne de novo na arca aquilo que estava disperso e dá lá umas orientações para que eles consigam se dispersar sem extravasar o limite externo da circunferência. Afinal de contas, as ovelhas precisam pastar, certo? Elas precisam sair de algum modo, elas só não podem perder de vista o centro em torno do qual elas têm que estar congregadas. Então Deus faz uma aliança com Noé. Mas novamente a coisa começa a desandar, e não só os homens, as ovelhas se dispersam, não só os homens passam para o lado externo da circunferência,
como eles criam fora da circunferência um centro falso, que é a Torre de Babel. Então, olha só, tem um quarto elemento sendo introduzido aqui. A Torre de Babel é uma falsa unidade criada nas trevas exteriores, no limite externo da circunferência, como se as ovelhas, tendo perdido de vista o seu pastor, fossem como que cooptadas por um falso pastor, que as está conduzindo agora segundo outros interesses. Isso é muito importante porque, me parece que o Fernando falou da mídia hoje, o papel da mídia é exatamente esse. A mídia funciona, a própria palavra mídia significa meio, é um centro de onde emanam informações que, num certo sentido, descrevem o mundo para a gente. Só que esse centro, que é a própria mídia, de onde vem a descrição do mundo da maior parte das pessoas de hoje, não é um centro legítimo, não é um pastor verdadeiro. Quer dizer, as pessoas que ocupam as mídias não são pessoas bem intencionadas, que estão integradas na verdade divina. Então, nós temos aí um fenômeno muito parecido com o da Torre de Babel, só que realizado por meios tecnológicos diferentes. Bem, para a gente chegar na questão da dialética propriamente dita, da linguagem, e tentar dar algumas diretrizes para a gente conseguir desenvolver essa técnica que os gregos inventaram para, num certo sentido, reunir o rebanho, ou deixar o rebanho ser novamente reunido a partir da capacidade de ouvir a voz do pastor. Porque a dialética ela é isso. Ela é uma técnica que, numa escala mais humilde do que a escala da salvação, da vida mística, etc., ela é uma técnica que consiste em você criar condições para que a voz da verdade seja ouvida dentro de você e as várias opiniões que representam o rebanho disperso sejam congregadas, ou seja, sejam purificadas, te levem de algum modo, ou sejam julgadas a partir da verdade que você ouviu. Então, a gente vai fazer mais uma descrição aqui agora para a gente tentar chegar nesse ponto da dialética e talvez isso esclareça para a gente um pouco. Eu vou citar aqui alguns trechos do Papa João Paulo II. Isso esclareça para a gente um pouco por que a filosofia teve um papel, digamos assim, tão providencial para o cristianismo. Porque que o casamento entre filosofia e cristianismo foi uma coisa tão bonita de se ver, tão perfeita, a tal ponto que os papas, Bento XVI, João Paulo II, enfatizaram muito a importância da filosofia nos dias de hoje para a purificação, não somente das ideologias, como da própria teologia. Então, eles estão clamando por um retorno à verdadeira filosofia, porque, sem dúvida, vocês vão ver pelos textos citados, que eles reconhecem na filosofia um certo caráter de pastoreio, menos em razão da própria filosofia, mas em razão daquilo que é a base da filosofia, que é a verdade. Sendo a verdade o próprio Cristo, em última instância, certo? E a filosofia sendo a busca dessa verdade, é natural que a filosofia adquira um certo caráter providencial, digamos assim, em relação ao cristianismo. Para a gente chegar nesse ponto, vamos abusar um pouquinho mais da filosofia. Esse pastor, se nós pensarmos agora é curioso porque no prólogo do Evangelho de João, antes de falar do Evangelho de João, aquilo que os filósofos chamavam de razão, o termo que eles usavam para falar razão era logos, da onde vem a nossa palavra lógica. E no Evangelho de João, quando diz que no início era o verbo estava em Deus, etc., etc., a palavra verbo aí em grego é logos também. Só que escreve-se com letra maiúscula porque você não está falando mais da razão humana, você está falando da razão universal, da inteligência divina que rege o mundo. Esse logos ele pode ser traduzido por palavra ou por verbo. E
E diz no próprio prólogo, diz que o mundo foi feito por meio desse verbo. O mundo, todas as criaturas foram feitas por meio do verbo divino. E o que é esse verbo divino? Esse verbo divino, ele é como se fosse, de uma maneira analógica, o conceito que Deus tem de si mesmo. Então, Deus, Pai, sendo uma inteligência, ele pensa a si mesmo. E ao pensar a si mesmo, ele forma um conceito de si mesmo. Daí a palavra, por isso que a gente diz que nesse processo é gerado o Deus Filho. Filho vem de concepção. É a mesma palavra que nós usamos para falar de um conceito, que é algo que você concebe, conceber uma verdade e conceber um filho. Então, Deus, ao pensar em si mesmo, ele cria uma imagem de si mesmo, um conceito de si mesmo. Esse conceito é o verbo divino. Falando dessa maneira, parece que é só uma imagem mental, porque a gente está fazendo uma analogia com o que acontece na nossa cabeça. Mas o que se passa no próprio Deus é algo muito maior do que isso, a tal ponto de que esse conceito que Deus cria de si mesmo é uma pessoa, tá? É o próprio Deus. Mas o verbo divino é a consciência, o conceito que Deus tem de si mesmo, tá? É o verbo mental. Do mesmo jeito que quando nós concebemos uma ideia, nós formamos interiormente um verbo mental, um conceito sobre alguma coisa. Quando Deus concebe a si mesmo, ou seja, quando o Filho é gerado, quando o verbo divino é gerado, Deus concebe ao mesmo tempo, no verbo divino, nesse conceito que ele tem de si mesmo, ele concebe ao mesmo tempo todas as criaturas. Na própria imagem que Deus gera de si mesmo, no próprio conceito que ele produz de si mesmo, ele visualiza a totalidade das criaturas possíveis. Mais ou menos como quando, ao olhar para um corpo de uma pessoa, ao mesmo tempo em que você vê o corpo, você vê também o braço, a perna, o joelho, o nariz, o queixo, a testa. Percebe? Você pode ver a totalidade do objeto, mas você pode ver tudo aquilo que faz parte daquele objeto e que sai de dentro dele de algum modo. Então, Deus, ao olhar para si mesmo e produzir o verbo divino, ele vê dentro do verbo divino, como quem vê partes de um todo, ele vê cada uma das criaturas na sua forma originária. Ele vê o conceito de cada uma das criaturas. Então, Deus concebe a si mesmo e concebe a raiz ontológica, a raiz metafísica, o molde, o modelo de cada uma das coisas. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque, veja bem, São Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: assim como a palavra audível manifesta a palavra interior, assim também a criatura manifesta a concepção divina. As criaturas são como palavras que manifestam o verbo de Deus. Então, o que ele está? Ele está fazendo uma analogia entre o que se passa na nossa mente e o que se passa dentro da Santíssima Trindade, da processão divina. Ele está dizendo, do mesmo jeito que nós, antes de falar de algo, nós temos que conceber esse algo, ter o conceito desse algo, eu só posso dar essa palestra se antes eu tenho os conceitos, visualizo os conceitos, tenho o verbo mental desses conceitos aqui comigo, e no momento da palestra eu expresso esses conceitos mentais, esses verbos interiores através de palavras. As palavras são como que a expressão, a exteriorização da concepção interna que eu tenho. A mesma coisa acontece com Deus, só que Deus, quando fala, ele cria. É o que São Tomás está dizendo. As palavras, as criaturas são como palavras divinas, que expressam o verbo divino. Então Deus concebe a si mesmo e, concebendo a si mesmo, ele concebe cada uma das criaturas, o modelo das criaturas. Até aí não tem criação ainda, não tem mundo ainda. Mas então ele fala. Quando ele fala, faça-se tal coisa, as coisas são criadas. Então aquilo que para nós são simplesmente palavras, para Deus são coisas. E assim como as nossas palavras dependem de um verbo interior, de um conceito interior, que vai ser expresso por essas palavras,
as criaturas divinas dependem de um conceito interior que Deus produz. Esse conceito é o próprio Verbo divino. E é isso que quer dizer que as coisas foram feitas por meio do Verbo divino. Aí, bem, novamente um problema se coloca. Quem já deu palestra, quem é professor, a Laís, por exemplo, já deve ter percebido isso, que quando você expressa os conceitos mentais que você tem, as suas palavras nunca dizem exatamente aquilo que você estava imaginando. Elas dizem algo do que você concebeu, mas ao mesmo tempo elas atrapalham, elas escondem algo, elas falham. Então, nas palavras também existe uma semelhança com o verbo interior e uma dissemelhança com o verbo interior. As palavras também têm a sua glória e a sua queda. Certo? As palavras, o que é uma palavra, vamos dizer assim, com perdão do termo, mas o que é uma palavra gloriosa? É uma palavra que expressa adequadamente e de forma clara o conteúdo mental do sujeito. O que é uma palavra em situação de queda, corrompida? É uma palavra que não expressa corretamente aquele conteúdo mental. Ela se equivoca, ela falha, ela erra, ou o que é pior ainda, ela mente. A mentira é o extremo disso. A mentira consiste em você conceber uma coisa e dizer outra completamente diferente. Percebe? Ela equivale ao sujeito perverso, que ao invés de se aproximar da sua própria natureza e com isso se aproximar de Deus, ele se afasta totalmente e busca o caminho das trevas exteriores. Em vez de caminhar na direção do centro, ele está caminhando na direção da exterioridade da circunferência. Então, é por isso que Deus, ao criar as coisas, põe nas coisas algo de semelhante entre elas e Ele e algo de dissemelhante entre elas e Ele. Se as coisas são palavras divinas, é natural que as coisas, por um lado, expressem algo do conteúdo do Verbo divino e, por outro lado, digam uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo do Verbo divino. Do mesmo jeito que quando nós falamos, às vezes quantas vezes a gente está explicando algo e a pessoa, você pergunta se a pessoa entendeu, ela diz aquilo que ela entendeu e você percebe que ela não entendeu nada. E muitas dessas vezes ela não entendeu nada porque você não disse o que você queria dizer. É uma dificuldade própria da expressão mesmo. Né? É claro que essa dificuldade não existe para Deus. Deus não tem dificuldade de se expressar. Só que como Ele só pode se expressar em modos finitos, é natural que as coisas, que são as palavras divinas, tenham algo de semelhante com Ele e algo de dissemelhante, que são a sua glória e a sua queda. Bem, novamente, então, nós temos aí o pastor, que é o Verbo divino, o Logos divino, tá? As coisas na sua semelhança com Deus, tal como Ele as concebeu interiormente, e as coisas na sua dissemelhança com Deus. Toda a diferença vai estar em você seguir a semelhança ou a dissemelhança. Né? Se vocês lerem as Escrituras, vocês vão ver que toda a Escritura gira em torno dessa moldura. Tá? O centro, a parte interna da circunferência e a parte externa. Tá? A cada vez que Deus recolhe o seu rebanho, o rebanho dispersa de novo e Ele vai lá, na sua misericórdia infinita, Ele vai lá e recolhe o rebanho de novo. Tá? E assim de forma mais ou menos incansável. Bem, na verdade, todo o mistério da encarnação, o mistério salvífico, diz respeito a isso. O que é a encarnação? A encarnação é, depois de ter tentado congregar o rebanho disperso de muitas maneiras, o próprio Deus se encarna, como sendo o pastor de todos os homens, se encarna e tenta resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele diz. Eu vim para as ovelhas perdidas. Então ele vai tentar, não tem aquela história dele abandonar o próprio rebanho que já está congregado para sair em busca da ovelha perdida. Então o que a gente chama de caráter salvífico é um movimento pelo qual o centro como que estende um raio na direção das trevas exteriores, na parte externa da circunferência,
para tentar ampliar um pouco essa circunferência, ou pelo menos trazer quem está lá fora para a dimensão interna da circunferência. Como esse ponto, esse centro, como o próprio Deus ou o pastor é infinito, é eterno, é nômade, por assim dizer, ele sempre pode fazer isso. É isso que quer dizer que a misericórdia divina é infinita. Ele sempre pode lançar um raio da sua misericórdia e trazer as ovelhas perdidas para dentro do seu rebanho, desde que elas queiram, é claro, desde que elas queiram. Então isso é o que a gente chama de caráter salvífico, tá? É o movimento do pastor tentando congregar novamente as suas ovelhas. Bem, e a dialética onde que entra nisso? Quando surge a filosofia grega, lá por volta do século 6, 5, antes de Cristo, o que estava acontecendo na Grécia era uma coisa muito curiosa, porque os gregos tinham acabado de inventar a democracia. Então, o poder, ele tinha, o centro do poder das decisões políticas tinha saído do palácio do rei e agora ele era a praça pública. De modo que todos os cidadãos podiam ir lá na praça pública, pedir a palavra e dar a sua opinião, tentando convencer os demais. Então, você tinha ali o início do que a gente chamou de democracia, uma democracia direta. Nesse momento, alguns pensadores que tinham sido alunos de alguns filósofos, mas que tinham entendido muito mal o ensinamento dos seus professores, começaram a desenvolver uma concepção de mundo que hoje nós chamaríamos de relativismo. Eu estou falando dos sofistas, que vocês sem dúvida já ouviram falar. Quem eram os sofistas? Eram pessoas que tinham muita informação, muito conhecimento sobre as coisas, mas que, não entendendo direito o pensamento dos filósofos antigos, se apropriaram da filosofia, do discurso filosófico, somente no que ele tem somente no caráter linguístico que a filosofia tem. Né? Eles, vendo aqueles filósofos fazerem raciocínios lógicos tão elaborados e conseguindo provar coisas que para o homem comum seriam tão estranhas, tão absurdas, os sofistas como que olharam para a filosofia e falaram, nós temos que aprender essa técnica, porque se a gente dominar essa técnica, nós vamos poder convencer qualquer pessoa do que nós quisermos. Então eles aprenderam a filosofia, mas amputaram a filosofia do seu centro, que é a própria verdade. Toda a argumentação desenvolvida pelos filósofos tinha a finalidade de conduzir o homem até a verdade. O que os sofistas fazem vamos deixar a verdade de lado e vamos ficar somente com a argumentação lógica. E vamos usar essa argumentação não para conduzir as pessoas até a verdade, mas para conseguir convencer as pessoas daquilo que for mais conveniente para nós. Ou o que é melhor ainda, vamos ensinar as pessoas a fazerem isso para que nós ganhemos dinheiro com isso. E como na época que existia a democracia, surgiu a necessidade de professores de retórica, de oratória. Quem que eram os professores de retórica disponíveis na época? Eram os sofistas. Então, os sofistas começaram a ensinar os jovens de Atenas a arte de usar a linguagem, usar a lógica, o raciocínio, a argumentação, não no intuito de encontrar a verdade, mas no intuito de convencer as pessoas do que eles quisessem. Isso que a gente chamaria de retórica ou de erística, a arte de usar a linguagem para fazer com que a mentira pareça verdade e a verdade pareça mentira. Isso é retórica. Isso seria como, com os sofistas, se nós voltarmos à imagem da circunferência, com os sofistas o que está acontecendo é que o rebanho está começando a se dispersar. Quem é o pastor nesse caso agora? O pastor nesse caso é a verdade, que você capta com a sua inteligência. O que é o rebanho congregado? É a lógica usada
como fio condutor para a verdade, como conduto para a verdade. E o que é a sofística? O que é o rebanho disperso? É você esquecendo o pastor, esquecendo a verdade, esquecendo a razão, a inteligência, usar a linguagem e a argumentação somente para dispersar, somente como efeito dispersivo e de distração, somente para confundir. Dizer que o que é verdadeiro é falso e dizer que o que é falso é verdadeiro. Os sofistas, eles inauguram uma filosofia que só lida com o mundo da aparência e que por isso não é exatamente filosofia. Usar a linguagem para manipular a mente das pessoas através do mundo das aparências. Dá para perceber que isso equivale ao rebanho disperso? Porque a voz do pastor foi perdida e a voz do pastor é o Logos, não mais o Logos divino exatamente, mas a expressão do Logos divino no ser humano, que é a inteligência, que é a razão. O que aconteceu então é que, nesse período de democracia grega, uma confusão generalizada de opiniões começou a povoar a mente do povo grego. Eram muitas opiniões variadas sobre muitos assuntos. A própria democracia estimula esse tipo de debate e, como os professores da época eram sofistas, a preocupação com a verdade foi deixando de ser levada em conta e uma certa degeneração moral no que diz respeito à prática da política, da ciência, da filosofia, começou a tomar conta da Grécia naquele período, de Atenas principalmente naquele período. Isso foi algo constatado por Platão. Platão falava, esses sofistas são perigosos. Eles são perigosos. Por quê? Porque eles ensinam a autonomia da linguagem em relação à inteligência. Na concepção deles, a linguagem não está ancorada na verdade ou na inteligência. A linguagem entra como que num movimento autônomo. Está dando para perceber que você criou um centro falso novamente? Como no caso da Torre de Babel? O centro que era verdade foi perdido. E agora a linguagem cria um novo centro, como se ela fosse criadora da realidade. Tá? E me digam vocês se não é exatamente isso que está acontecendo hoje com as várias ideologias com as quais nós nos deparamos por aí. O que acontece hoje já aconteceu na Grécia Antiga em proporções diferentes, mas não é muito diferente. O que acontece hoje é um renascimento dessa autonomia da linguagem em relação à inteligência. Ou seja, o rebanho está disperso. A linguagem adquiriu uma autonomia tão grande que perdeu-se de vista o centro em torno do qual ela deveria girar e, mais ainda, estão se criando novos centros falsos e nos convencendo de que, na verdade, o mundo, as pessoas e tudo gira em torno desses centros falsos que estão sendo criados. Esses centros falsos criados são as ideologias, a mídia, as ideologias, ou seja lá o que for. Nesse período, eu já vou finalizar, aparece Sócrates. E o Sócrates, ele percebe o seguinte, que Sócrates e Platão, seu principal aluno, ele percebe o seguinte, se todo o universo foi criado por Deus, eles não tinham a ideia de criação, mas tinham a ideia de que Deus tinha produzido todo o mundo de algum modo. Se todo o universo foi criado por Deus, e se todas as coisas têm uma semelhança com Deus, por mais confuso que o mundo esteja, é sempre possível encontrar o fio em cada coisa que te ligue novamente até o Criador, até a verdade, até o centro. O mundo não pode ser totalmente falso. O fato dele estar ancorado em Deus faz com que sempre exista nele um aspecto, um caminho, uma ligação entre as criaturas, entre o próprio mundo e o Criador. E o Sócrates vai dizer, por mais confusa que sejam as opiniões e por mais perdidos que nós fiquemos nela, tem que ser possível você conseguir encontrar no meio desse mar, no meio desse labirinto, o caminho correto que te leva até a saída. Ou o raio que te leva da extremidade da circunferência para o centro do círculo. E ele faz isso estudando geometria, e da geometria ele pula para o campo da filosofia moral. Ele começa a desenvolver o que se chama de dialética. Em que consiste a dialética? Em você
comparando as várias opiniões existentes a respeito de um assunto, na medida em que você começa a comparar como essas opiniões são sobre um mesmo assunto, um mesmo objeto, na medida em que você começa a compará-las, algumas contradições vão começar a aparecer. Como o objeto é um só e as opiniões são várias, em alguns sentidos elas vão se conciliar, em outros elas vão se contradizer. Na medida em que você vai comparando essas várias opiniões, você vai eliminando as contradições e deixando sobrar somente aquilo que elas têm em comum. Você pode pegar a teoria do Karl Marx sobre a família, a teoria do Karl Koch sobre a família, a teoria, sei lá, do Max Weber sobre a família, a teoria cristã sobre a família e de algum outro antropólogo aí sobre a família. Você pode pegar várias visões sobre a família. Como todas elas estão falando da família, algo em comum todas elas vão ter, porque elas estão tratando do mesmo objeto. Mas cada um vai dizer algo relativamente diferente do outro. Em que consiste a dialética? Você tendo o objeto família em mente, você tendo percebido com clareza mental o que é uma família, tá? Ir comparando essas várias opiniões sobre o mesmo objeto, de modo que você vai saindo da extremidade da circunferência e caminhando na direção do mesmo centro. Essa saída da extremidade na direção do centro consiste na eliminação das contradições, de modo que vá restando ou vá aparecendo cada vez mais o conceito puro do que é o objeto em questão. No caso do nosso exemplo, a família, por exemplo. A dialética é um instrumento de purificação das opiniões. Ela é como se fosse um batismo das opiniões, com perdão do termo, mas é análogo, porque assim como a água, do ponto de vista físico, ela varre as suas impurezas e deixa sobrar somente o seu brilho natural, assim como a graça, do ponto de vista espiritual, varre os seus pecados e deixa sobrar somente o homem novo, a dialética, ela varre as falsidades presentes nas várias opiniões, os erros, e deixa sobrar somente o conceito apropriado e conveniente àquele objeto sobre o qual está sendo discutido, sobre o qual as pessoas estão discutindo. Está dando para entender a analogia que eu estou fazendo? Bem, qual que é a proposta aqui? A proposta é que a gente aprenda a dialética. A dialética, como ela é uma técnica, ela precisa de treino. Você tem que treinar isso. Nem todo mundo tem vocação para isso, isso é compreensível, mas muitas pessoas têm. Parece difícil, mas não é difícil, é até muito prazeroso, quando você começa a pegar o jeito da coisa. Você encarar um problema gigantesco como ideologia de gênero e tentar encontrar o fio da meada ali dentro e ter assim, logicamente, perfeitamente, a argumentação que mostra que aquilo ali está errado e não tem como estar certo, é um feito maravilhoso. Não é fácil. Primeiro você tem que entender muito bem qual que é o pré-requisito para que você... Vou dar alguns pré-requisitos para que você possa desenvolver o estudo da dialética e a gente encerra. 10? Obrigado. Primeiro você tem que ter desenvolvido uma integridade moral mínima. Enquanto você não tiver uma integridade moral mínima, a sua inteligência não vai estar livre dos seus impulsos para poder pensar. Afinal, você é um ser decaído. Tá? Então, com a graça divina, com a confissão, com o esforço ético, você vai purificando, de modo que a sua inteligência consiga se preocupar com o que é verdadeiro e não com o que é conveniente para você. É fácil vocês perceberem que, no geral, quem adota uma ideologia está pensando por conveniência. No geral, são pessoas que ainda estão moralmente confusas e não buscam o que é verdadeiro, mas buscam aquilo que parece verdadeiro. E o que parece verdadeiro para uma pessoa moralmente confusa? O que é conveniente, o que torna o mundo mais fácil para elas. Então, primeiro ponto, integridade moral. Depois que você liberou a sua inteligência do corpo, e ela pode buscar a verdade por conta própria, você tem que fazer um treino no que diz respeito a perceber corretamente o que as coisas são. É um treino de percepção, ou, como diziam os filósofos, de meditação, anamnese, como dizia Sócrates. Em que isso consiste?
Isso consiste em você aprender a ouvir o que as coisas dizem delas mesmas. O ser humano, ele tem, por esse efeito dispersivo que a nossa mente adquiriu a partir da queda, nós temos uma tendência de muito rapidamente impor aos objetos concepções que são produzidas na nossa mente, ao invés de calar a nossa mente e deixar o próprio objeto manifestar a sua estrutura interna para nós. Está dando para entender a diferença entre as duas coisas? No momento em que nós vamos analisar um fenômeno, um objeto qualquer, nós temos que refrear essa tendência de querer explorar o objeto. É uma tendência que é muito gerada na nossa alma por conta da ciência moderna. Você veja, a ideia que o Galileu tinha de natureza é que a natureza é uma coisa que esconde a verdade do homem. E que por isso o homem tem que espremer a natureza como um inquisidor espreme o sujeito que está sendo inquirido, para forçar a natureza a dizer algo que naturalmente ela quer esconder de você. Por isso que o cientista leva tudo para o laboratório, muda a temperatura e muda a taxa de não sei o quê, para ver se a natureza te diz algo, porque no fundo ela quer te esconder. A concepção dos filósofos não é essa. A concepção dos filósofos é: a natureza já te diz tudo o que ela tem para te dizer, só que ela fala numa voz muito baixinha, e você tem que silenciar a sua mente para poder ouvir a voz da natureza. Assim, qualquer índio sabe disso, por incrível que pareça. E nós perdemos a noção disso. O verbo divino, se as coisas são palavras do verbo divino, são palavras de Deus, né, é claro que a gente não precisa espremer as coisas para que elas manifestem o que elas são. Basta aprender a, silenciando a mente, contemplar as coisas, meditar sobre as coisas. Como diz Hugo de São Vítor, a meditação é um exercício deleitoso da mente que tenta observar um mesmo objeto sob os vários aspectos, deixando esse objeto se mostrar para a sua mente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter, porque nós temos que entender muito bem o que é uma família, o que é a sexualidade, o que é homem, o que é mulher, o que é tantas outras coisas das quais nós tratamos. E para isso a gente precisa aprender a perceber as coisas. Tá? Aprender a perceber as coisas. Depois de ter aprendido a perceber as coisas, nós temos que ter um treino lógico. Aprender a raciocinar a partir das coisas que nós percebemos. Então, eu olhei para um objeto, o objeto se mostrou para mim, eu meditei nele, ele ficou claro na minha mente, agora a partir dele eu tenho que desenvolver uma argumentação, um discurso, eu tenho que saber defini-lo, dizer o que ele é e dizer o que ele não é. Depois que eu consigo fazer esse processo, veja bem, quando eu percebi o que o objeto é, eu alcancei o centro, eu achei o pastor, eu formei o verbo interior. Quando eu aprendo a lógica para desenvolver e definir o objeto corretamente, eu estou dispersando, levando o rebanho para pastar, sem que ele perca de vista o pastor. É o raio interior à circunferência. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque qualquer vício interior, qualquer distração, faz com que uma ovelha se perca. E se você for um filósofo, for um homem importante, você registra isso no livro, um dia alguém vai ler o seu livro e vai ensinar na escola. E daí a 2 gerações a humanidade inteira pode estar num buraco por conta de uma ideia irresponsável de um sujeito que não teve o cuidado necessário que se deve ter para pensar sobre as coisas. Todos os grandes males da humanidade surgiram da filosofia. Os grandes bens, muitos deles também surgiram, mas os grandes males do século XX vieram da filosofia, mas de uma filosofia que tinha perdido o seu centro, que não meditava corretamente nas coisas, e que, por isso, produzia concepções completamente equivocadas a respeito das coisas. Hoje nós estamos colhendo frutos de filósofos assim de 2, 3, 4 séculos para trás. Nós estamos colhendo fruto hoje. Então é isso. Treinar a percepção, integridade moral, treinar a percepção, treinar a lógica, definir corretamente, dizer o que a coisa é ou não é, expressar na linguagem aquilo que você viu interiormente. Se você domina isso, você está pronto para entrar no mar das opiniões, você está pronto para sair da circunferência, ou seja, para levar a sua inteligência até um mundo de fantasia, de distrações, de opiniões, de falsidades, e lá dentro conseguir pegar o fio da meada e conseguir resgatar naquelas opiniões o que elas têm de verdadeiro e eliminar o que elas têm de falso. Você consegue realizar com a sua inteligência um processo que é análogo ao processo que Cristo realizou
para a humanidade inteira, que é o fato histórico mais importante que já existiu. É isso que eu quis chamar aqui de o caráter salvífico da dialética, porque existe na dialética uma potência de penetrar na escuridão, levando uma espécie de lanterna e conseguir resgatar lá dentro aquelas concepções que estão perdidas, ou até aquelas pessoas que estão perdidas nessas ideologias e nessas confusões mentais que existem por aí. Eu acho que o tempo já acabou. Eu não pude ler aqui os trechos dos papas, depois eu deixo aqui se alguém quiser ler, ou eu posso enviar, mas só a título de indicação, para começar esse estudo, eu aconselharia a carta encíclica Fides et Ratio, que expressa muito corretamente essa visão que a gente está colocando aqui da filosofia como uma espécie de âncora que permite você, segurando no logos divino, no verbo divino, ir até o mar das opiniões, sem se perder nesse mar, conseguir resgatar a verdade e eliminar a falsidade, purificando assim todo o campo cultural dentro do qual você está. Então isso aqui eu acho que seria a primeira leitura. As outras leituras a gente vai tentar passar por e-mail para vocês. Nunca dá tempo de falar, né? O problema da palavra, né? A gente quer falar e fala de mais ou fala de menos. Mas, para finalizar, enfim, a gente queria reforçar a importância, aproveitando inclusive que o Fernando deu essa palestra hoje, que foi muito elogiada, reforçar a importância de cada um de vocês, na medida da vocação que vocês têm ou do interesse, começar a desenvolver pequenos grupos de estudos, tá? Onde vocês possam levar esses conhecimentos que a gente está transmitindo aqui para outras pessoas e até desenvolverem outras vias de pesquisa a fim de que essa coisa se propague de algum modo. Então, uma boa dica seria, por exemplo, começar um grupo de estudo a respeito de dialética, começar a assimilar essa técnica, e para isso a obra de São Tomás de Aquino, os comentários de São Tomás de Aquino, a obra de Aristóteles, é um ótimo início. Então, ler o comentário do São Tomás de Aquino, a metafísica, a física, o comentário à interpretação, etc. Depois a gente pode fazer uma bibliografiazinha e passar para vocês por e-mail a respeito disso. Eu acho que é isso. Espero que tenha ficado claro e tenha ajudado um pouquinho. Muito obrigado.